Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus pela sua graça, pela sua misericórdia derramada em nossas vidas, nos trazendo essa noite em segurança até a casa dele para podermos adorá-lo, exaltá-lo e nesse momento poder ouvir da sua palavra. Vamos retomar o nosso estudo expositivo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Essa noite nós vamos meditar lá no capítulo de número 5, versos de número 1 a 15. Peço que os irmãos se coloquem em pé, aqueles que assim podem. Estarei fazendo a leitura. Peço que os irmãos assim acompanhem. Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 15. Amém? Está escrito: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. 11. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Vamos fazer mais um momento de oração. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor, Pai. E com este propósito que aqui estamos reunidos essa noite como sua igreja, prepara-nos para ouvir essa maravilhosa, perfeita porção da sua palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, que o seu Espírito Santo desarme os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a esquecer dos nossos problemas lá fora, das nossas dificuldades, que possamos nos atentar no estudo da sua palavra nesse momento. Palavra essa que nos revela quem és o Senhor, a sua vontade para o seu povo. Palavra essa que fala ao nosso coração, que nos exorta, que nos fortalece, que nos edifica, ó Deus. Bem reconheço, ó Pai, as minhas limitações, que sou um mero instrumento fraco e frágil, mas dependendo da sua graça, do seu poder, eu clamo, ó Deus, que o Senhor assim me auxilie essa noite por meio do seu Santo Espírito e capacita-me, ó Pai, a compartilhar a porção dos teus ensinos com os meus amados irmãos, ó Deus.
Eu oro e agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Até aqui, irmãos, neste evangelho que temos estudado, nós vimos o evangelista João, o discípulo amado, expor o assunto deste evangelho lá no capítulo 1, que é o Verbo. No mesmo capítulo 1 também, nós vimos, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. João também mencionando sobre a testemunha desse Verbo, que era João o Batista. Seguindo no próprio capítulo 1 também, nós vimos a fé em alguns homens, primeiramente os discípulos chamados por Cristo. No capítulo 2, nós iniciamos os sinais operados por este Verbo, o qual testifica que Jesus é Deus. No capítulo 3, nós vimos o início da fé em um único homem, Nicodemos. Jesus ali a tratar do novo nascimento. No capítulo 4, nós vimos também o início da fé numa mulher, em específico numa mulher samaritana e também em alguns homens samaritanos. E ao final do capítulo 4, nós vimos também o início da fé em um único homem e também em toda a sua casa chegou a fé e a salvação, lá na casa do oficial do rei. Se nós nos atentarmos em toda essa fé que foi concedida, a ferramenta que Jesus sempre usou, quando ele conversou com Nicodemos, quando ele conversou com aquela mulher samaritana, com os samaritanos, quando Jesus se dirigiu ao oficial do rei, a ferramenta que Jesus usou para produzir fé àqueles homens foi a sua palavra. Foi a sua poderosa palavra. Hoje aqui, irmãos, no capítulo 5, nós veremos Jesus operar um terceiro sinal, onde ele se dirigindo a um tanque por nome Betesda, quando nós lemos, onde havia uma multidão de pessoas enfermas, perdidas, sofrendo, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Jesus, tendo em vista que a comida dele era fazer a vontade do Pai e a sua obra, ali ele esteve em busca daquele homem, em busca de fazer a vontade do Pai e a sua obra. Este sinal que Jesus operou ali na vida daquele homem foi, além de público, foi também realizado um sábado. E conforme o texto nos afirma, a partir desse momento, acendeu a ira e o ódio dos fariseus e a perseguição deles por conta da pessoa de Cristo. De maneira expositiva, nós vamos então acompanhar os textos que nós fizemos a leitura. Verso de número 1, João 5, 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O verso 1, irmãos, afirma que em Jerusalém havia uma festa judaica. A maioria dos comentários expõe e acredita-se que era a festa da Páscoa. Por isso Jesus fez questão de subir até Jerusalém. Então nós vemos aqui Jesus como um bom judeu que estava sob a lei, porque ele mesmo mencionou que ele veio cumprir toda a lei, como a gente pode ler lá em Mateus capítulo 5. Jesus então subiu a Jerusalém para observar essa festividade dos judeus, do povo judeu. No verso 1, então, a gente já toma como exemplo a obediência de Jesus. Jesus, como um bom judeu, obediente à lei, então subiu até Jerusalém para observar uma festa judaica. Verso de número 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Acredito que seja de conhecimento dos irmãos que Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada por muros, e que possuía algumas portas de entrada para ela. Uma delas era a que é mencionada aqui pelo evangelista João, a porta das ovelhas,
que ficava do lado nordeste da cidade de Jerusalém. Essa porta das ovelhas, no verso 2, é mencionado pelo o apóstolo João, que ela estava próximo a um tanque por nome Betesda. E ao redor desse tanque tinha 5 alpendres ou pilastras. Verso número 3. Nestes alpendres jazia ou se encontrava ali grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Irmãos, esse tanque de Betesda, Betesda no original significa casa de misericórdia. Esse tanque de Betesda, aqui mencionado pelo apóstolo João, era visto por muitos naquela época como se fosse uma espécie de hospital público em Jerusalém. E o texto que nós acabamos de ler, no verso número 3 agora, ele nos afirma, o vento é bom, mas às vezes mas vamos seguir. Afirma que nos alpendres ao redor deste tanque, por nome Betesda, acumulava-se grande multidão de enfermos, que apresentava inúmeras enfermidades. No original, essa palavra enfermos, irmãos, significa aqueles que não têm força. Ou seja, se encontrava ali, ao redor daquele tanque, naqueles 5 alpendres, pacientes, vamos dizer assim, sem perspectiva de cura. Eles enxergavam aquele tanque ali como se fosse o seu último recurso. E que ali, encostado naqueles alpendres, ao redor daquele tanque, eles esperavam algo acontecer. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Então eles identificavam que eles tinham uma enfermidade. E eles aguardavam ali, à beira daquele tanque, ao redor dos alpendres, esperavam algo acontecer. Algo que pudesse transformar as suas vidas. As pessoas se aglomeravam ao redor daquele tanque, irmãos, e de certa forma nós podemos pensar que eles cruzavam os braços. Ao redor daquele tanque, eles cruzavam os braços e esperavam, dia a dia, que alguma coisa acontecesse, de maneira que os seus problemas fossem solucionados. Eles identificavam que tinham enfermidades, que eles tinham algum problema na sua vida, mas eles cruzavam os seus braços, encostados naquelas pilastras, naqueles alpendres, e aguardavam algo acontecer. A esperança de suas vidas se resumia àquilo. Era, dia a dia, se direcionar àqueles alpendres, ao redor daquele tanque, e esperar que algo mudasse a vida deles. Seguindo no verso número 4. Porquanto, isso era o que eles esperavam e criam. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, naquele tanque, naquelas águas, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, o que aquelas pessoas esperavam? Elas estavam tão desesperadas, irmãos, ao ponto de crerem que um anjo, em determinado tempo, descia ali e agitava as águas. O desespero deles era tão grande que eles acreditavam neste misticismo. Eles acreditavam que desceria um anjo ali, agitasse a água, e o primeiro que se lançasse ali, naquela água agitada dos anjos, era curado de toda e qualquer enfermidade. Era o que aquele povo cria e era o que eles esperavam. Se nós formos olhar para as Escrituras,
a gente não vai ver nem um exemplo de Deus tratando ou curando alguém desta forma. Então nós vamos ver que, por parte daquelas pessoas, havia um grande misticismo, principalmente por parte do povo judeu. Existia um misticismo acerca daquele tanque e acerca do mover daquelas águas. É diferente de nossos dias, irmãos? Quantas pessoas têm se enganado com falsas esperanças? E aquelas pessoas, a vida delas se resumiam a essa esperança, a essa falsa esperança. Elas estavam sendo enganadas, elas estavam se ludibriando. As suas vidas estavam baseadas naquela esperança. E continuavam esperando dia a dia ao redor daqueles alpendres que cercavam aquele tanque, esperando que algo miraculosamente pudesse trazer a cura da sua enfermidade. Então nós vemos e pensamos aqui, num primeiro momento, em um local. O local é o tanque de Betesda, onde se reunia inúmeras pessoas e, de uma maneira bem mística, esperavam e aguardavam que um anjo pudesse descer ali, movesse as águas e quem primeiramente se lançasse fosse curado. A partir do verso 5 aqui, nós vamos pensar em um personagem. Versículo de número 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Aqui então surge um personagem que se destaca em meio àquela multidão. Por que eu digo se destaca? Porque ele seria o alvo de Jesus. Ele seria o alvo de Jesus naquela ocasião específica ali. Um homem, irmãos, como outro qualquer, como você, como eu, um miserável pecador perdido. E o verso de número 5 afirma que ele estava enfermo há 38 anos. Irmãos, eu acredito que às vezes a gente passa por alguma dorzinha de cabeça ou alguma gripe forte e a gente não vê a hora de se livrar desta pequena enfermidade. Imagine um homem sofrer por sua enfermidade por 38 anos. Este era, então, o personagem. Para ele, então, para aquele homem, aquele mover das águas era o único recurso para solucionar o seu problema e trazer a cura da sua enfermidade. O texto, o verso de número 5 também, nos informa que ele tinha ciência de que ele estava enfermo, de que ele tinha uma doença. Diz assim, se achava enfermo. Ele sabia que ele tinha uma enfermidade, que ele tinha uma doença. E como os demais daquela multidão, ele se achegava até aquele tanque, cruzava os seus braços, esperando que alguma coisa acontecesse. De certa forma, aquele homem estava escravo daquela falsa esperança, daquela falsa espera. Pensemos. Vamos pensar na pregação do Evangelho, quando nós pensamos acerca da pregação do Evangelho. Quantas pessoas nós não temos pregado o Evangelho? Quantas pessoas elas não têm ouvido acerca da necessidade do arrependimento? Quantas pessoas não têm ouvido da consequência do pecado e continuam esperando e continuam postergando, por exemplo, a sua decisão por Cristo? Irmãos, que vida miserável era a vida daquele homem. Imagine ele levantar-se há 38 anos, arrastando o seu leito até aquele tanque e depositando a sua vida, a sua cura em uma falsa esperança. Há quantos anos ele não submetia sua vida baseado nessa falsa esperança e expectativa? Versículo de número 6.
Nós pensamos então no local, tanque de Betesda. Nós vimos no verso de número 5 um personagem, um homem que tinha consciência de que ele estava enfermo, de que ele estava doente e que ele precisava da cura. A partir do verso 6, nós vamos ver surgir, vamos colocar aqui como se fosse o médico, Jesus Cristo. Verso de número 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado, aquele homem que é mencionado no verso de número 5, e sabendo, ou seja, tendo ciência de que ele estava naquele estado havia muito tempo, foi até aquele homem e disse-lhe: Queres ficar são? O texto inicia, João, a narrativa dizendo assim: E Jesus? Então aqui nós vemos que entra em cena, irmãos, o médico dos médicos. Andando, vamos se colocar assim, entre aspas, pelos corredores daquele hospital, cercado de enfermos, como nós lemos no verso de número 3. Aquele que é mais poderoso do que todos os tanques e de que todas as fontes reunidas em todo o mundo. Aquele que é capaz de curar toda aquela multidão de doentes e enfermos. Aquele também que é capaz e tem o poder de perdoar todos os pecados. Este é Jesus, e que surgiu ali em meio àquela multidão, e ele se dirigiu especificamente àquele homem que sofria pela sua enfermidade há 38 anos. Há 38 anos. Vendo aquele homem em específico se direcionando a ele, tendo ciência, conhecimento do estado da vida daquele homem, que o verso 6 nos diz: vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo. A gente vê aqui mais uma vez a divindade de Jesus. João mostrando que Jesus é Deus, mostrando a onisciência de Cristo, porque ele tinha conhecimento de todo o estado da vida daquele homem. Foi até ele, foi até aquele homem. Jesus se direcionou a ele. Irmãos, quando eu leio passagens como esta, eu não consigo deixar de ver a soberana graça de Deus. A eleição de Deus para a salvação. Porque fica notória aqui a incapacidade, primeiro, física daquele homem, porque foi Jesus que foi até ele, e ele tinha uma enfermidade que o incapacitava de andar, porque foi o que Jesus disse depois para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós vemos também a incapacidade espiritual daquele homem, porque Jesus depois começa a falar verdades espirituais, ele ainda não entendia. Tanto é que, num primeiro momento, quando os judeus interrogam, ele não sabia dizer quem era Jesus. Então a gente vê a incapacidade física e espiritual por parte daquele homem para ir até Jesus. Nós vemos então que Jesus soberanamente foi até aquele homem em meio a toda aquela multidão. Irmãos, eu imagino que devia ser, a Bíblia fala de grande multidão. Eram muitas pessoas ao redor daquele tanque, naqueles alpendres. Mas Jesus, pela sua soberana vontade, pelo seu poder, ele passou em meio àquela multidão e foi tratar com aquele homem específico. E Jesus, verso número 6, se direciona a ele e diz àquele homem: quer ser curado? Queres ficar são? Uma outra coisa de destaque no verso número 6 é, no início do verso, diz assim: e Jesus vendo. Jesus viu o passado daquele homem. Jesus viu a causa daquele homem, não passou despercebido o seu sofrimento. Jesus também viu o seu estado de pecado, de sua enfermidade, e perguntou a ele: quer ser curado? Parece que é uma pergunta assim meio óbvia,
que Jesus fez para aquele homem. Imagine ele dia a dia, levantando, arrastando o seu leito, indo até a beira daquele tanque, acreditando que um anjo desceria ali, moveria as águas. E Jesus ainda vem, surge e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Jesus usou essa mesma ferramenta quando ele foi conversar com a mulher no tanque de Betesda. Quando Jesus se remete àquele homem ali e pergunta se ele quer curado, aqui Jesus está atraindo a atenção daquele homem para si. Assim como ele fez quando ele pediu água para aquela mulher ali no poço de Jacó, melhor dizendo. Aqui, então, o Senhor estava atraindo a atenção daquele pecador para si, mostrando para ele que ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma enfermidade, ele carecia de ser curado. Quantos não carecem ser curados do pecado, irmãos? E a pergunta que se faz a estes: será que realmente desejam a cura? Desejam a Cristo, a Jesus? Verso de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus conseguiu atrair a atenção daquele homem, que respondeu ao Senhor. A resposta daquele homem, irmãos, indica que ele confiava na tradição judaica, naquela crença de que o anjo desceria ali e moveria as águas. E a resposta dele traz a ideia de que mesmo depois de tantos anos ali esperando, quando veio Jesus, aquele homem, se direcionou a ele perguntando: você quer ser curado? Você quer ficar são? Ele viu em Jesus a oportunidade de alguém ajudar ele, carregá-lo e lançá-lo naquele tanque, após o mover das águas, e entrar naquele tanque. Mal sabia aquele homem, a gente vê a ignorância espiritual dos homens. Mal sabia aquele homem que era o próprio Deus encarnado que falava com ele, perguntava a ele se ele desejava ser curado, que estava oferecendo a ele a cura, o perdão. Mal sabia ele que quem estava ali conversando com ele era Jesus Cristo, o Verbo. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas, irmãos, ainda apegados a obras, quando o assunto é salvação. E ele ainda confiava que ele poderia fazer algo para ser curado. Ele diz assim no verso 7, no final do versículo número 7, enquanto eu vou. Seguindo o verso número 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós vamos ver aqui a ordem de cura. Jesus, pela sua poderosa palavra, deu ao homem o que lhe faltava e aquilo que ele necessitava, concedeu a ele o que ele jamais havia encontrado na sua vida. Jesus deu a ele o que ele mais necessitava: graça em forma de uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que os homens mais precisam em suas vidas, irmãos, não é um bom emprego, não é uma conta bancária recheada, é da graça de Deus. E Jesus, na sua ordem de cura, por meio da sua poderosa palavra, ele diz 3 coisas para aquele homem. Primeiro, Jesus diz: levanta-te. Quando Jesus se remete ao pecador e diz a ele: levanta-te, sugere a necessidade de uma resolução e ação
imediata. Todo o homem, por conta da sua natureza decaída, pecaminosa, irmão, se encontra prostrado diante do pecado. E carece que a graça o levante. Por isso Jesus disse a ele: levanta-te. Outra coisa que Jesus disse a ele: toma o teu leito. Lembra o homem em que condição ele estava e de onde Cristo o estava tirando. Portanto, aquele homem ele não precisava mais temer o futuro, mas confiar apenas em Cristo. Levanta-te, toma o teu leito e faça o quê? E anda. Quando Jesus diz ao pecador, anda, ele está dando a ordem de urgência, que era para aquele homem passar da velha vida para a nova vida. E prontamente experimentar, irmãos, a nova vida concedida por Jesus Cristo em graça. Versículo de número 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Nós vamos ver aqui a cura sobre a vida daquele homem. A gente vê no verso de número 8, Jesus declarando a cura por meio da sua poderosa palavra. E no verso 9 nós vamos ver que imediatamente aquele homem foi curado. O milagre que Jesus opera, irmãos, ele é instantâneo, completo e permanente. Foi instantâneo porque Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E instantaneamente aquele homem foi curado. E a Bíblia diz que ele levantou, tomou o seu leito e saiu andando. Ou seja, Jesus ele não oferece meias soluções, irmãos. Jesus ele emitiu a ordem e prontamente a ordem foi cumprida. Aquele homem foi curado. Aquele homem tomou o seu leito e andou, como Jesus havia ordenado. Então, irmãos, o cristão, ele pode crer, confiar e descansar plenamente na obra da salvação consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O nosso texto também frisa, que é o que nós vamos pensar na próxima mensagem, que o Senhor assim nos deu a oportunidade, que além disso, aquele milagre foi realizado num sábado, no final do verso 9. E aquele dia era sábado. Um dia em que os fariseus tinham sobrecarregado todo o povo judaico com exigências legalistas muito além daquelas que Deus havia entregado a Moisés. E aqui, a partir desse sinal, desse milagre operado por Cristo ali no sábado, começou a acender o ódio por parte dos judeus em relação a Jesus. Verso de número 10, seguindo. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Irmãos, dá a entender que, principalmente os fariseus, eram homens que eles estavam sempre vigiando, cuidando da vida alheia, procurando, principalmente no sábado, procurando qualquer tipo de prática que violasse as suas próprias convicções que eles tinham acerca do sábado. O que levou com que eles desprezassem o milagre e o poder divino por trás daquele milagre. E se indignaram com a prática daquele homem, de tomar o seu leito e de andar. Eles não se preocupavam com o fato de que um grande milagre ali foi operado. E só poderia ser operado por um poder divino. Esse verso 10 fica de alerta para nós. Nós precisamos
tomar cuidado com as nossas convicções. Para que as nossas convicções não tragam sobre nós um fardo tão pesado como as convicções daqueles judeus, principalmente dos fariseus, traziam sobre ele e sobre todo o povo de Deus naquela época. Verso de número 11. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. A gente vê aqui no verso 11 que mesmo repreendido pelos judeus, olha, você não pode estar tomando o seu leito e andando. Aquele homem, de certa forma, ele se manteve firme e confiante na palavra que Jesus havia dito a ele. Tanto é que foi a mesma palavra que ele proferiu aos judeus quando vieram interrogar a ele. Aquele homem me disse, o homem que me curou, ele me disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, ele deu crédito àquele que havia o curado. Verso número 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Irmãos, a gente vai ver nos textos a seguir, neste capítulo 5, que a preocupação, os fariseus, os judeus, eles estavam preocupados não com o fato de que aquele homem havia sido curado por um poder divino, mas estavam preocupados com o fato de que alguém havia infringido as suas convicções. Eles precisavam achar quem era esse, quem era o culpado, identificá-lo e, de certa forma, julgá-lo e condená-lo. Que era o que os fariseus sempre procuravam, oportunidade de encontrar alguma falha em Jesus. Muitas oportunidades, até o desejo deles era de apedrejar o Senhor Jesus. A pergunta, então, por conta daqueles judeus, direcionada àquele homem, foi como se fosse o início de uma inquisição, irmãos. Inquisição era um método bem utilizado por parte dos fariseus, utilizado também pelos judeus para conseguirem informações ao seu próprio uso, para que eles pudessem usar para o seu próprio uso. A indignação por conta daqueles homens se voltaria para aquele homem que curou aquele enfermo. A indignação daqueles homens era sobre aquele que disse para aquele enfermo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Seguindo o verso número 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ao ser questionado, a gente vê que o homem que foi curado, ele demonstrou uma certa falta de conhecimento sobre quem o curara, ou sobre quem era Jesus, pois o Senhor Jesus não havia ficado com ele por causa da multidão. Eu acho interessante, porque se Jesus fosse um personagem, ou se ele tivesse sido, durante o seu ministério terreno, alguém que desejasse holofotes, popularidade, Jesus ele teria ficado no meio daquela multidão. Nós vamos ver não só aqui, mas em inúmeras partes das Escrituras, principalmente nos Evangelhos, que Jesus nunca procurou nem desejou ser popular, famoso. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio ser reconhecido, vamos dizer assim, de uma maneira popular pelos homens. E ele sabia que se ele permanecesse ali, a partir do momento que ele disse e decretou a cura daquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se aquela multidão visse que Jesus, que aquele homem havia sido curado por Jesus, Jesus angariaria ali muitos adeptos, vamos se colocar assim. Muitos o cercariam
foi o que aconteceu no capítulo seguinte, que nós vamos estudar de João 6. Depois de João ter, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes. Aquela multidão que presenciou aquele sinal quiseram fazer o quê de Jesus? Torná-lo rei. Mas Jesus recusou. Além disso, além de não desejar popularidade e ser uma celebridade, o propósito de Jesus era tratar com aquele homem específico. Aqui nós vemos mais uma vez pura eleição. A escolha livre e soberana de Deus por alguns perdidos. Verso de número 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus foi ao encontro daquele homem no templo. E a gente vê a incapacidade do homem, mais uma vez, de ir até Cristo. Não foi o homem, mesmo depois de ter sido curado, que foi procurar quem era Jesus. Jesus foi ao encontro daquele homem, não o homem ao encontro de Jesus. Agora no templo, Jesus vai tratar de um assunto do qual, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra da salvação, não tem como se deixar de lado e deixar de ser tratado, que é o pecado. Jesus se direciona àquele homem no templo e vai tratar do pecado daquele homem, da sua natureza, da sua condição pecaminosa. Irmãos, pensemos, não existe, assim como não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem se tratar do assunto pecado. E foi o que Jesus fez ali. A orientação de Jesus para aquele homem foi: não viva a vida que vivia. Eis que estás são, não peques mais. Agora você está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A maioria dos comentaristas apontam aqui que aquele homem, ele se encontrava naquela situação, antes de Jesus o curara, naquela enfermidade, por consequência de uma vida desregrada. E o que Jesus diz a ele aqui, dá a entender que realmente foi consequência da sua vida pecaminosa. O fato, irmãos, é que Jesus repreendeu sua condição de pecado. Agora você está são, curado. Vá, ande, não peques mais. E graciosamente, nós vemos Jesus concedendo a ele uma oportunidade, uma nova oportunidade de vida. Não é isso que o Evangelho traz na vida do homem? Verso número 15, para a gente caminhar para o final da mensagem. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Agora, tendo ciência de quem havia curado ele, Jesus foi, parecido com o que a mulher samaritana fez, testemunhou, anunciou quem transformou a sua vida. E disse: olha, foi Jesus que me curou. Ele testemunhou quem o curara, irmãos. Pena é que nós vamos ver na sequência que os judeus passaram a perseguir ferrenhamente a Jesus por conta desta cura no sábado. Caminhando para assim encerrarmos a mensagem, vamos pensar em algumas reflexões e o que nós podemos aprender de lição. A respeito desse texto que nós lemos. Nós vimos um local repleto de enfermos, de diversos tipos de enfermidade, reunidos ali com uma falsa esperança e expectativa de que a sua enfermidade
ou a sua doença pudesse ser curada, eles apenas de braços cruzados ali. Nós vimos um personagem específico, um homem que já sofria por uma enfermidade há 38 anos. Nós vimos um médico, Jesus, ali, trazendo a cura na vida daquele homem, mudando a vida dele. Quando Jesus encontra o homem, irmãos, existe mudança de vida. O que nós podemos aprender com esses 15 versículos? Eu gostaria de destacar 3 coisas. A primeira delas, que fica claro e evidente no texto aqui, é que existia ali uma vã espera por parte de muitos. Nosso texto fala de um local recheado de pessoas, irmãos, enfermas. Elas sabiam que elas tinham uma enfermidade. Elas sabiam que elas se encontravam enfermas. Qual era o remédio para a vida delas? Esperar. Qual era o remédio que elas haviam identificado? Esperar. Era cruzar os braços e esperar. Escorada nos alpendres, naqueles 5 alpendres, de braços cruzados, eles esperavam que fossem curados. Pensemos, quantas pessoas não têm ouvido o Evangelho de Cristo, que trata da graça, mas também do pecado? Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho e, de certa maneira, vamos se colocar assim, sentem o pecado, mas apenas esperam estagnados a cura? Pergunte-se, e eu pergunto aos irmãos, aqueles que nos acompanham ou que vão nos ouvir, você é um destes? Você se deu conta da sua enfermidade, da sua condição, da sua natureza decaída, perdida, pecaminosa, mas apenas cruzou os seus braços e ainda não foi em busca da verdadeira cura? Digo a você, não se demore. À medida que sentiu os sintomas da doença chamada pecado. Aos crentes, aqueles que sentiram o peso do pecado, a sua enfermidade, a sua doença, correram a cura a Cristo, não se iluda, crendo que porque você foi achado pelo médico dos médicos, um dia, você não pode mais ser submetido à influência do pecado, porque o velho homem ainda habita em você. Para tanto que você precisará, dia a dia, se dar conta dos efeitos do pecado na sua vida. Então, o que precisamos fazer? Avaliar diariamente a nossa saúde espiritual. E aqui cabe um alerta para nós como igreja. Irmãos, aquelas pessoas, elas sabiam que elas tinham uma enfermidade. E elas estavam preocupadas com a sua enfermidade. Às vezes nós somos expert em identificar a enfermidade do nosso irmão. Quando, na verdade, em primeiríssimo lugar, nós deveríamos fazer um autoexame e avaliar, fazer um diagnóstico diariamente da nossa saúde espiritual. E digo, não se demore, não espere. Uma segunda lição, que é triste. A gente viu um local repleto de enfermos que se dava conta de sua enfermidade. Eles sabiam que eles precisavam de uma cura. Porém, o médico não foi notado. A presença de Jesus, daquele que poderia trazer a cura para aquelas pessoas enfermas, não foi notado por aquelas pessoas. Aquele que poderia curar toda e qualquer enfermidade estava ali ao alcance daquela grande multidão.
porém sua presença não foi notada. Podemos dizer assim, que existia um hospital, seus corredores estavam repletos de enfermos, o médico estava passando ali por aqueles corredores, mas os enfermos não enxergavam o médico. Digo, ó miserável pecador perdido, você já se deu conta da sua vida de pecado? De que você vive uma vida de ofensas contra um Deus santo, um Deus justo? Hoje, Jesus te pergunta: queres ficar são? Eis aqui aquele, o médico dos médicos, Jesus Cristo, que pode te perdoar, que pode curar sua enfermidade de pecado. O médico está bem aqui ao seu alcance. Assim como nós vimos Jesus exercendo um ato de graça soberana particular na vida daquele homem que sofria 38 anos, bem assim ele também pode agir sobre você. Ao povo de Deus, se durante a sua peregrinação aqui nessa terra estranha, porventura você foi picado pela serpente do pecado, e você sente o seu veneno inoculando em você, não espere, não se demore. Vá ao médico rapidamente, ele sempre estará em prontidão para curar e perdoar. Uma terceira lição e última. Nós vamos ver a ordem do médico. Há poder nesse médico chamado Jesus Cristo. Há poder em sua palavra, nós vimos, porque ele ordenou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem foi curado, levantou-se e andou. Então há poder no médico, há poder na sua palavra, e as orientações desse médico são eficazes, irmãos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nas palavras de Cristo, há verdadeira esperança para todo e qualquer pecador. Portanto, creia, confie, vá, siga as ordens de Cristo, as orientações do médico. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ande. A orientação do médico para nós, para a sua igreja, é: viva a nova vida em Cristo. Digo aos irmãos, não permita que enfermidades como tristeza, desapontamento, decepção, desânimo venha te atrapalhar ou te impeça a seguir as ordens do médico e de realizar a sua obra. Ande. Irmãos, se existe uma coisa que atrapalha nós realizarmos a obra do Senhor, é o pecado. Para a gente encerrar, eu digo aos irmãos, povo de Deus, Jesus esta noite ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que Deus nos abençoe. Irmão Manuel. Pedir que os irmãos ficassem de pés. Lê o refrão aqui do hino que estaremos louvando ao Senhor. Eu perdido pecador,
longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, aparecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvou-me, conseguiu da perdição. É o que o irmão acabou de pregar. O pecado, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus, ele nos deixa distante de Deus, e carecemos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Podemos estar louvando o hino 46, Jesus me transformou. Amém? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem